Bom, pessoal, tudo bem aí? Novamente a todos, pessoal da 7005, tá? Conteúdo aí de projeto final. Lembrando que um dos itens aí, recapitulando o que eu já falei anteriormente, antes de iniciar a gravação e a explicação, é que todo mundo precisa fazer a aula 11 de forma individual e me mandar os arquivos de forma em PDF, tá? Aula 11 da apostila em forma em PDF. E eu preparei para vocês hoje uma coisa para vocês levarem de forma mais afinco, com mais conteúdo para o dia a dia de vocês, a questão da folha de pagamento. Tá? Então eu separei uns exercícios para que vocês possam estar fazendo em casa e me mandem, tá? E algumas coisinhas para a gente poder praticar. Então a gente vai fazer um- uma explicação geral, né, da folha de pagamento, de alguns tributos, para que vocês possam estar melhor administrando e talvez corrigindo alguma coisa relacionado à folha de pagamento do trabalho que vocês estão montando, beleza? Bom, então eu vou usar aqui meu amigo Excel, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um gabarito aqui com os cálculos já feitos, tá bom? De uma pessoa, de um funcionário aleatório, tá? Então aqui no caso eu tenho o funcionário Reinaldo, que ele tem um salário, né? Ele tem um salário aí de R$ 2.789, tá? Então ele é uma pessoa CLT, tá? Ele está registrado em regime CLT, tem um contrato bonitinho. Esse é o valor do salário dele, que está estipulado na carteira de trabalho, tá? No contrato de trabalho. Então esse valor aqui a gente dá o nome de salário bruto, tá? A gente dá esse nome aqui de salário bruto, que é o salário, a base de cálculo principal. Ele foi contratado com esse salário, né? Em cima desse valor, ele sofre algumas tributações, tá? Que é as tributações que a gente vai estar vendo. Algumas, não todas, tá? Então, vou fazer aqui embaixo novamente o do Reinaldo, para a gente poder fazer passo a passo. Tá? Então eu coloquei aqui o salário. Primeiro item aí que eu tenho aqui é o INSS. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é esse cara chamado de INSS. Tá? O que é o INSS? O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá? Ele é um órgão, né, que fica responsável em arrecadar uma tributação, tá? E através dessa tributação, né, que é recolhida aí pelo governo, esse órgão ele fica responsável em destinar para as pessoas que precisam. No caso de uma aposentadoria, no caso de um auxílio doença, né? E entre outras situações, o INSS ele fica responsável, tá bom? Então todo trabalhador, toda pessoa que trabalha de forma CLT, ela acaba tendo que contribuir com uma porcentagem, né? Que é o que a gente chama de alíquota, né? Uma parte do salário acaba sendo recolhida, tá? Para que esse órgão, para que o INSS ele possa estar direcionando essa finalidade aí para o bem do trabalhador, tá bom? Então aqui a gente precisa olhar a tabela. Então aonde eu tenho aqui? Eu tenho um salário dele de R$ 2.789. Aqui eu tenho uma tabela com faixas salariais, tá bom, gente? Eu tenho aqui uma tabelinha com faixas salariais. Então eu preciso analisar essa tabela. Então, por exemplo, o salário dele é até 1.045,
né? Pode responder aí, tá bom, gente? O salário dele é até 1.045? Sim ou não? Valendo aí, hein? Não, né? O salário dele é até 2.089? Também não é. Tá? O salário dele está aqui, ó, até 3.140. Então, o valor que eu vou utilizar aqui é um valor de 12%, tá bom? Então, eu vou pegar lá o salário dele, primeiro eu tenho que pôr o igual, né? Para poder fazer um cálculo no Excel. Vou pegar o salário e multiplicar por 12%, certo? Aonde ele vai me dar um determinado valor aqui. Tudo bem? Então esse valor todo mês acaba sendo recolhido da folha de pagamento do funcionário. Então a empresa desconta, né, a folha de pagamento, desconta esse valor da folha de pagamento e a empresa fica responsável em pegar esse valor, pagar uma guia, né, conhecido como DARF, né, uma guia de social, aonde esse valor depois ele é distribuído para os funcionários, né, lá na questão da Previdência Social, tá bom? Nós temos um outro item aqui que é o FGTS, tá? O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? O que é o Fundo de Garantia? Ele é uma poupança que a empresa ela é obrigada a fazer para o funcionário, lá na Caixa Econômica. Então, assim que você entra numa empresa, essa empresa cria essa poupança e, através dessa poupança, todo mês é colocado um valor lá. Todo mês é colocado um valorzinho. Esse valor ele não sai, tá, gente? É importante eu frisar que ele não vai sair do nosso bolso. Tá? Ele não sai do nosso bolso. Quem banca esse valor é a empresa. Tá? Esse valor é um valor único de 8% por mês. Tá? Então esse valor é para todo mundo. Essa porcentagem é igual para todo mundo. Então, todo mês a empresa pega lá, com base no seu salário, 8%, e deposita nessa conta. Tá? Então, como que você consegue monitorar? Através do aplicativo da Caixa. Tá vendo? Pelo aplicativo da Caixa, você consegue visualizar se a empresa está depositando ou não. Tá? Então, caso você tenha uma conta na Caixa, é muito mais fácil. Porque pelo próprio aplicativo você monitora tudo. Então, aqui a gente vai fazer com base no salário bruto 8%, tá bom? Então, aqui nós temos como base, em cima do salário, 8% vai dar R$ 223,12. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém tá com o microfone aberto aí. Fechar aqui o microfone da Vanessa que estava aberto, tá, Vanessa? Então, continuando aqui. O FGTS ele não sai do nosso bolso, tá? Mas o FGTS ele tem como base o nosso salário. O Vale Transporte, gente, o Vale Transporte ele é uma porcentagem padrão de 6%, tá? Então, até 6% a empresa, né? A CLT permite que a empresa desconte do nosso salário para que, com base nele, você possa se locomover para o trabalho, utilizando o transporte público ou, enfim, qualquer transporte que você venha precisar utilizar. Tá? Então, o salário vezes 6%, que vai dar um valor de R$ 167,34. Com esse valor, gente, a gente não consegue trabalhar o mês todo. Quem usa ônibus e metrô ida e volta não dá. Então a empresa vai acrescentar o restante, tá bom? Vai pagar a diferença que falta aí. O que é o adiantamento, gente? O adiantamento, o nome já fala, né?
adiantar, né? É antecipar algo. Então, o adiantamento salarial, tá? Ele equivale até 40%. Lembrando, gente, que o adiantamento salarial nem todas as empresas pagam, tá? Então, é muito por convenção coletiva, convenção sindical, tá? Que isso fica lá estabelecido. Existem empresas que existe uma flexibilização que eles perguntam quem quer ganhar, quem quer vale, quem quer adiantamento, tá? Então a empresa ela paga aí, né, antecipado, geralmente é todo dia 20, tá? Todo dia 20 a empresa deposita lá na sua conta. Então, a gente vai pegar lá o igual, o salário vezes 40%. Então, é esse daqui o valor de antecipação salarial, tá? Até aí, gente, eu acho que não tem nenhuma dúvida, porque nós já tínhamos visto isso em uma aula anterior, tá? Aonde a coisa ela vai começar a esquentar um pouquinho os neurônios, tá? E agora eu preciso da participação de vocês. A gente vai entrar agora num assunto chamado hora extra. Escolher uma corzinha bacana aqui. A gente vai entrar num item agora chamado hora extra, tá? O que é a hora extra? Tá? A hora extra é toda a carga horária que ultrapassa a carga horária prevista por lei. Qual que é a carga horária mensal de um trabalhador, gente? Qual que é a carga horária mensal de um trabalhador? Qual que é a carga horária máxima aí de um trabalhador? Escrevam aí rapidinho. No mês, tá? No mês, não é diário, não é semanal. O Francisco está escrevendo aí. Não? Ninguém sabe? Qual que é a carga horária mensal, gente? Total. Em 90% aí das categorias. Foi quase, hein? Isso, Letícia, 220, tá? Então a carga horária máxima mensal é 220 horas. Opa. Essa é a jornada máxima, tá? Existem algumas categorias que são uma carga horária um pouco menor, como por exemplo, quem trabalha em call center, tá? A carga horária é um pouco menor, mas da sua grande maioria das categorias é 220, tá bom? Pergunto para vocês, como que eu sei quanto que o Reinaldo ganha por hora? Como que eu sei? Que conta que eu tenho que fazer para descobrir o quanto o Reinaldo ele ganha por hora? Quem pode escrever aí? Quem? Isso mesmo, Francisco, salário dividido por horas. Então, vou fazer aqui, ó. A gente vai pegar o salário dele, vai dividir pela jornada de trabalho mensal. Então, quanto que ele ganha por hora? No caso do Reinaldo, no caso desse salário, ele ganha por hora R$ 12, tá? E 68 centavos. Esse é o valor, tá? Agora, o que a gente precisa também saber? Tá? A hora extra, ela é calculada com base de 50 até 100% da hora trabalhada. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que todo mundo que excede as 220 horas, a empresa ela tem que pagar de duas formas. Ou em dinheiro, de forma remunerada, ou, se estiver na convenção sindical,
a empresa pode dar lá como banco de horas, né? Acúmulo de banco de horas. Aí a pessoa pega uma folga, entra mais tarde, sai mais cedo, né? Existem os acordos coletivos aí. Então, de 50% a 100%. Tá? 100% é para quem trabalha em feriados, dias de folga, tá? O caso faça hora extra noturna, tá? Para as demais categorias, a hora extra, né, de acordo com o sindicato, é importante vocês verem a convenção sindical, ela varia de 50% a 60%. Tanto é que aqui eu coloquei, né, eu especifiquei que a hora extra, né, essas 15 horas, elas vão valer, tem como equivalente a 60%. Tá? Então o cálculo que eu vou fazer aqui é com base em 60%. Tá? Com base em 60%. Então, vamos lá. O que é a hora mais? O Reinaldo em questão, ele ganha por hora. Ele ganha por hora R$ 12,68. Ele ganha esse valor por hora. Dentro desse valor, a gente vai acrescentar 60%. Tá, gente? A gente vai acrescentar 60%. Aí que isso aí é uma porcentagem. Então esse valor vai ter mais 60%. Tá? Então a hora extra é a hora normal mais 60%. Aí é o valor, né? Aí ele vai chegar no valor horas ou hora extra, né? Dependendo de como for. Então vamos fazer aqui, tá? Se eu pegar aqui esse valor mais 60%, ele deu, né, R$13,28. Vamos fazer uma conta invertida para saber se dá o mesmo resultado. Aqui eu vou fazer uma equaçãozinha de primeiro grau. Vou pegar o salário, vou multiplicar por 60% mais o valor da hora. Então aqui, se porventura você fizer conta demais, não vai dar o valor certo. Tá bom? Então é importante você sempre saber um pouquinho aí de Excel, saber um pouquinho também de equações de primeiro grau. Então é o salário vezes 60% mais o salário. Então o valor da hora extra é esse daqui, ó. Então cada hora extra que o Reinaldo fizer, a empresa tem que pagar para ele R$20,28. Tá? Como o Reinaldo ele fez 15 horas, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 15. Então a empresa tem que pagar um valor de R$ 304,25. Certo? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu fiz etapa por etapa. Aqui a gente vai fazer de uma forma linear, a gente vai fazer de uma forma única. Que é o salário vezes 60%. Tá? Mais mais o salário dividido por 220. Opa, peraí que eu fiz um gatinho aqui, tá bom, gente? Salário dividido por 220. A gente tem lá o valor dele por hora, certo? Aí mais, né? Mais o
salário dividido por 220 vezes 60%. Tá? Então aqui eu achei esse valor aqui, ó. Então essa equação foi para a gente chegar nos R$20,48. Aí eu vou pegar esse valor e multiplicar por 15, que vai dar os 304,25. Tá bom? Então tá aqui, ó. Primeiro eu peguei o salário e dividi por 220, mais o salário de 220 vezes 60%. Tá? E depois vezes 15, que é a carga horária dele. O que é o salário líquido? O salário líquido é o quanto ele vai receber no final do mês, né? Somando todos os adicionais, todos os direitos e tirando todos os deveres. Então o que entra como direito dele? O salário. Vamos colocar aqui entre parênteses, né? Equaçãozinha de primeiro grau. Salário mais horas extras. Menos o que sai do salário. INSS, vale transporte e adiantamento salarial. Então esse daqui é o salário líquido do Reinaldo, tá? O Reinaldo, ele tem como salário líquido no final do mês R$ 1.475,63. Tá bom, gente? Uma coisa que eu não coloquei aqui, que também entra na folha de pagamento, é a tabela do imposto de renda, tá? Tabela do imposto de renda, tá? Então aqui o imposto de renda, ele entra como desconto, tá? Então aqui eu não coloquei, mas a gente poderia inserir aqui o IRRF, tá? Como existe uma tabela, assim como a tabela do INSS, nós teríamos que olhar aqui a tabela, a porcentagem que tem lá, o valor de recolhimento, e fazer o cálculo aqui. E como o imposto de renda também é retido, né, acaba sendo descontado, aí a gente teria que também subtrair aqui do valor do salário líquido. Tá bom? Então, essa foi uma explicação um pouco mais a fundo do que nós havíamos visto sobre folha de pagamento, tá? Uma coisa que ninguém perguntou: professor, se o funcionário faz lá hora extra, ele recebe a mais ou em banco de horas. Exato. E se porventura o funcionário chegou atrasado, o que a empresa faz, gente? Se o funcionário chegou atrasado, escrevam aí, você chegou atrasado, o que acontece? A empresa vai fazer o quê? Tá, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que fazer o desconto, né? Ela vai descontar o tempo que você não trabalhou. Então, é isso mesmo. Então, por exemplo, se você chegou atrasado durante o mês, todos os seus atrasos deu 1 hora de atraso, tá? Você já sabe qual é o seu valor de hora, né? Esse daqui é o seu valor de hora. Deixa eu até mudar a corzinha aqui, ó. Esse daqui é o seu valor da hora. Então, se você chegou 1 hora atrasado, a empresa vai descontar de você R$ 12,68, tá? Por cada hora atrasada. Ah, e como que eu faria as contas dos minutos? Você pega esse valor e divide por 60, que aí você vai saber o quanto você ganha por minuto. Vamos fazer aqui, ó, dividido por 60. Então, cada minuto seu trabalhado equivale a 21 centavos. Certo? Tudo bem, gente? Então,
Esse daí foi um exemplo um pouquinho mais aprofundado de folha de pagamento, onde eu não havia passado para vocês ainda a hora extra, tá? Então, esse modelinho aqui eu vou disponibilizar aí na sala, tanto na sala Google quanto agora no Discord, tá bom? Beleza, gente?